Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães e o coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, queridos irmãos e irmãs, nós ainda estamos no tempo do Natal, celebrando hoje a quarta-feira após a Epifania do Senhor. Hoje eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas perguntando se a missa de hoje era preceitual. Como nós bem sabemos, 6 de janeiro é dia dos Santos Reis, popularmente conhecido. Mas essa festa aqui no Brasil, a CNBB colocou no domingo entre o dia 2 ao dia 6. Então é a festa que nós já celebramos no domingo passado, que nós meditamos esse mistério de Jesus como luz das nações. Mas, de qualquer forma, nós ainda estamos meditando esse mistério no decorrer desta semana. O salmo de hoje, por exemplo, é o mesmo salmo que nós ouvimos no domingo passado. Pois bem, é próprio do tempo do Natal nós olharmos para o presépio, olharmos para o menino Jesus e meditarmos sobre ele. Mas dentro dessa realidade existe um grande perigo, uma grande tentação que todos nós passamos. Algumas pessoas tendem a olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e ver apenas a sua humanidade. Alguns afirmam que Jesus foi um bom profeta, outros falam que Jesus era um homem iluminado. Alguns autores da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, que inclusive são até ateus, eles dizem que Jesus é o super-homem, como Nietzsche, por exemplo, mas não é isso que Jesus é. Jesus é Deus. Olhar para o mistério do menino Jesus no Natal
Olhar para o mistério do Natal, para o menino Jesus, é reconhecer que Jesus é Deus. É Deus que veio habitar no meio de nós. E é justamente isso, essa dificuldade que nós corremos, essa tentação, que os discípulos passaram no Evangelho de hoje. Ontem nós ouvimos o Evangelho da multiplicação dos pães. Jesus que se manifesta como Deus. Jesus que apresenta ali já a sua prefiguração como Eucaristia, que é o maior ato de amor de Deus por nós. Como nos diz Santo Afonso, a Eucaristia foi a forma que Jesus resolveu para permanecer conosco todos os dias até o fim dos tempos. E nós não temos dúvida que na Eucaristia está nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos não haviam compreendido nada a respeito de nosso Senhor. No meio da tempestade, eles tiveram medo. Quando nosso Senhor começa a caminhar sobre as águas, eles pensam que Jesus é um fantasma e começa a gritar. Quando Jesus entra na barca, o vento cessa e eles ainda continuam assustados. E São Marcos nos diz o seguinte: os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. É isso que acontece na nossa alma. O nosso coração diante de Deus, diante do menino Jesus, diante da Sagrada Comunhão, o nosso coração endurece. Nós tendemos a olhar para Deus, nós tendemos a olhar para as coisas que a igreja nos ensina com um olhar humano. E não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que enxergar com os olhos da fé. Nós temos que enxergar com os olhos de Deus. E é nessa realidade que entra aquilo que São João nos apresenta na primeira leitura de hoje, o amor ao próximo. Eu não sei se vocês perceberam, mas o tempo do Natal nos insiste tanto no amor a Deus e no amor ao próximo. Por quê? Porque são duas realidades que não se separam. Só é possível amar o outro, amar o próximo, aquela pessoa que tanto ama a Deus. Volto a falar desse perigo que muitas vezes nós caímos. Muitas pessoas fazem caridade por aí, não é por causa de Deus, é porque elas acham aquilo interessante. É bom ajudar o próximo, está pensando de uma forma humana. Nós somos convidados à transcendência. Nós temos que amar por causa de Deus. Temos que ir ao encontro do outro, amar o outro por causa de Deus. E amar não basta apenas dar. Amar é necessário dar a si mesmo. É o que Madre Teresa de Calcutá nos ensina. Temos que amar até doer. Doeu em Jesus nos amar. Ele inicia dizendo o seguinte: caríssimo, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. De que forma que Deus nos amou? Se entregando inteiramente na cruz por amor a nós. É dessa forma que Deus nos amou. É assim que nós também devemos amar uns aos outros, nos entregando cada vez mais. Eu já contei esse testemunho na missa da virada do ano, mas no dia 31 não tinha confissões, algumas pessoas foram pedindo, eu fui atendendo. Quando assustei, foi o dia inteiro só atendendo confissões. E tinha um religioso que veio, confessou comigo, me desejou um feliz ano novo e disse o seguinte: padre, que o Senhor olhe sempre para o próximo com veneração e temor. E isso me chamou muita atenção e por isso estou compartilhando aqui com vocês. Veneração, olhar para o outro, ver que o outro é um filho de Deus, é uma pessoa batizada. Então, olhar com veneração. Mas ao mesmo tempo, nós enxergamos as misérias do outro. E aqui que nós temos que olhar com temor. O que é o temor? Primeiro, dar aquilo que nós podemos dar para o outro, que é necessário para ele. Depois, dar-se, ou seja, dar a si mesmo. Que as pessoas não precisam apenas de pão, elas precisam de amor, do nosso amor. E depois o holocausto, que a nossa vida seja um sacrifício, seja esse fogo que queima em vista do bem do outro. E o maior bem que nós podemos dar ao outro é o amor, é Deus, é o céu.
Então tenhamos coragem, meus irmãos. Para tudo isso acontecer na nossa vida, nós precisamos criar esse contato com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver na intimidade com eles, senão nós não iremos reconhecer que Jesus é Deus. Nós só vamos apenas olhar para Ele e ver que Jesus foi um bom homem, foi uma boa figura histórica. Não é Jesus, é Deus que veio nos conceder a salvação. Tenhamos coragem, busquemos viver essa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, que à medida que nós crescermos nessa intimidade, nós seremos capazes de amarmos uns aos outros, principalmente aquelas pessoas que nós mais temos dificuldade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.